Então, olha só, gente. A aula passada a gente começou a ver os sistemas regionais de direitos humanos, que são esses sistemas que, inclusive, foram motivados pela Organização das Nações Unidas e que tinham como principal, né, propósito, principal intenção dar força, dar coercitividade às normas internacionais de direitos humanos. E aí, o primeiro foi o europeu, né, efetivamente, que ganhou força, ganhou adesão dos países, que ganhou efetividade dentro dos países, inclusive. Depois, o sistema interamericano, que é o nosso, e por fim o sistema africano, que é o mais recente, a gente viu ali surgindo nos anos 90, efetivamente começa a consolidar entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. O sistema interamericano não, ele é bastante antigo até. Ele surge junto com os sistemas europeu e universal logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só, um breve histórico para a gente ter em mente. O sistema interamericano, ele surge dentro de uma organização chamada Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, ela é fundada em 1948 por uma carta que é chamada Carta de Bogotá, ou a Carta da Organização dos Estados Americanos. Essa carta, ela é para a OEA o que a Constituição é para o Brasil. É aquele documento principal, aquele documento que retrata as principais normas, finalidade, características da organização. Por isso que parece por isso que eu disse que parece com a nossa Constituição. Bem, esse documento, a Carta de Bogotá, ou a Carta da OEA, também como a gente conhece, ela vai trazer as finalidades da organização e ela traz especificamente uma instituição chamada Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, todo país que faz parte do sistema interamericano, todo país faz parte da OEA, ainda não é exatamente o sistema interamericano. Todo país que faz parte da OEA automaticamente se subordina à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão, ela não julga, ela não vai tomar decisões. Essa comissão, ela faz o quê? Ela responde consultas, ela tem um caráter consultivo. Ela vai analisar perguntas que são feitas a ela, responder a questionamentos que são apresentados e dar orientações para os estados. Segundo, supervisão. A comissão ela vai analisar os países, vai analisar o comportamento dos países e vai ver se esse comportamento se adequa ou não às normas da OEA. Recomendações. Ela pode receber denúncias, mas ela não pode realizar condenações. O máximo que ela faz é emitir recomendações, dar recomendações aos estados em casos concretos, em casos específicos. E ela recebe petições, como eu já tinha falado, né? Ela recebe petições. Tem dois documentos que são importantes dentro da OEA. A Carta da OEA, que é esse documento que vai trazer que vai trazer as principais normas, e um outro documento chama-se Declaração Americana de Direitos Humanos. Atenção, gente, duas palavrinhas que fazem toda a diferença. Declaração e convenção. São dois documentos diferentes. A declaração, gente, ela é um documento não cogente, não obrigatório. A declaração, ela é uma manifestação daquele órgão, é um posicionamento que o órgão toma, que aquele organismo toma, na verdade. Então, a Organização dos Estados Americanos, ela, no seu conjunto de estados, fez uma manifestação chamada Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, ou Direitos e Deveres Humanos. Essa declaração que surge junto com a Carta da OEA, ela é uma manifestação não cogente.
Por que não cogente? Porque essa declaração, gente, não foi ratificada pelos estados. A gente já conversou outras vezes que para que um documento internacional seja cogente, ou ele foi ratificado, e aí se aplica a ele o chamado pacta sunt servanda, a obrigação de cumprir aquilo que você pactuou, ou é jus cogens, é uma norma imperativa. A carta da OEA passou por ratificação. A carta da OEA passou por ratificação. Então, a carta da OEA é cogente. Mas a declaração não. A declaração foi uma deliberação do organismo. Então, imagina só, que eu não lembro quantos países tinham na fundação da OEA, mas vamos supor que tivessem 20 países. Dos 20, vamos supor que 15 foram favoráveis e 5 contra. Eles estariam obrigados a aceitar algo do qual eles não participaram? Não. Então, a declaração, ela para todos, aqueles que aprovaram e aqueles que não aprovaram, para todos, ela tem um caráter não cogente. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a comissão só faz recomendações. Ela não pode impor nada, porque os países não ratificaram necessariamente, ou não acordaram, não concordaram necessariamente com essa declaração. Então, tem a carta e tem a declaração. Como tem esse problema, tem um documento que não é cogente, quando foi em 1969, foi proposta a Convenção Americana de Direitos Humanos. Quando eu digo proposta, ela foi aberta para ratificações. Os países que quiserem ratificá-la, ratificam. Todos são obrigados a ratificá-la? Não. Aqueles que não quiserem, não ratificam. Por exemplo, os Estados Unidos não ratificaram. Não ratificaram. Porque os Estados Unidos é política interna deles não se comprometerem, não assumirem compromissos internacionais dos quais eles possam ser cobrados. Bem, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é o que nós conhecemos internamente como o Pacto de São José da Costa Rica, que eu deixei para vocês lerem acho que umas 2 semanas atrás, né? Pedi para vocês lerem. Esse é o documento vinculante que nós temos. Olha só, os membros, e aí a gente tem 2 situações, bora só voltar para cá. Então, olha só, todo país que é membro da OEA automaticamente se submete à Comissão Interamericana, só que esse país membro da OEA pode ou não ter ratificado a convenção. A convenção é obrigatória? Ela é obrigatória, ela tem que ser seguida. Mas a declaração não. Elden, e a carta da OEA? Ela não traz normas de direitos humanos? Tem direitos humanos lá dentro? Não. A carta da OEA não é esse tipo de documento. Ela é um documento de direito público, de direito internacional público. Ela rege a organização. Ela não é um documento de direitos humanos, tá bom? Então, a gente tem 2 tipos de países. Aqueles que ratificaram a convenção e aqueles que não ratificaram a convenção. Os que ratificaram a convenção, eles vão estar sujeitos à comissão e à corte. Eu já vou entrar nesse ponto aqui, tá? Já vou entrar um pouco mais na questão da corte. Mas, assim, os que ratificaram a convenção podem estar submetidos à atuação da comissão e da corte. Os que não ratificaram, eles estão sujeitos apenas à CIDH, que é a comissão. Eu vou até trocar aqui para a gente não ter essa confusão. Eu vou colocar comissão mesmo. A comissão atua com base sobre a égide da Carta da OEA e da Declaração Americana, que não são vinculantes, tá? Quer dizer, a Carta da OEA é vinculante, mas não é de direitos humanos, e a Declaração Americana não é vinculante, tá?
E aqui a gente vai falar sobre a corte, mas vou colocar um asterisco aqui do lado. Tá bom? Então, olha só, tem essas duas situações. A maior parte dos países latino-americanos está no primeiro tipo. Eles ratificaram a convenção. Estados Unidos e alguns poucos países não ratificaram a convenção ou, depois de algum tempo, saíram dela. Ok, aí a gente vai analisar o quê? Esse sistema. Especificamente o sistema do primeiro grupo, aqueles que ratificaram a convenção. Porque a convenção ou o Pacto de São José, ela traz a organização desse sistema, traz normas cogentes, traz o procedimento de julgamento, tá bom? Gente, bora lá. Então, vendo esse sistema, quais são os princípios que regem o sistema interamericano? Primeiro princípio, e bastante importante aqui, é o princípio da subsidiariedade. Bora lá, a gente já viu, vocês já viram ao longo do curso, a subsidiariedade em várias disciplinas, em vários campos do direito. O que consiste, ou no que consiste a subsidiariedade de algo? O que eu posso definir como algo sendo subsidiário? Hein? O que vocês me diriam? Nada? Gente, o sistema ele é subsidiário porque ele só vai ser acionado se estiverem sido esgotadas as instâncias internas. O sistema interamericano, ele só vai se manifestar, ele só vai dar uma resposta se não tiver havido resposta interna. Se o país deu resposta, se o país analisou o caso, se o país fez a atuação interna, se ele tomou as providências internas, o sistema interamericano não age. Não age. Por outro lado, ou melhor dizendo, qual a razão disso, né? Por outro lado, qual é a razão disso? A razão disso, gente, é que cada estado tem o direito a resolver os seus próprios problemas. Cada estado tem o direito de solucionar os seus próprios dilemas, sem que um ente externo intervenha nele. Sem que um ente externo se manifeste. E isso, gente, é importante porque, por um tempo que a gente sempre volta, né, quando a gente fala de direito internacional, que é a soberania. Se o Estado é um ente soberano, ele não deve, como regra, estar sujeito a um procedimento internacional. Mas pode ser que seja necessário, mas isso não deve ser a regra, isso deve ser a exceção. Então, o sistema interamericano ele só vai intervir se houver uma omissão interna do Estado. Aí vem uma pergunta importante. Considere o seguinte: José da Silva sofreu uma violação de direitos humanos, ele foi preso arbitrariamente por 30 dias, não foi feita acusação contra ele, e depois ele foi posto em liberdade sem justificativa. E agora o José está alegando que houve uma violação à sua liberdade de locomoção. Tá, ele não fez nada e ele fez uma denúncia na comissão. Essa denúncia pode prosseguir, considerando isso que eu falei para vocês? Ela pode prosseguir ou não? O que vocês me dizem? Ela não pode prosseguir. Por que ela não pode prosseguir? Porque o Estado não teve a oportunidade de se manifestar. O Estado não teve a oportunidade de resolver o problema.
e o sistema interamericano se manifestar antes do Estado ter essa oportunidade, seria uma violação à soberania estatal. Professor, mas no caso, vamos dizer, de esgotadas as instâncias internas, é somente o Estado que pode acionar ou o próprio cidadão pode acionar se ele se sentir lesado, no sentido de não ter resolvido a questão? Excelente pergunta. Ele pode fazer, o cidadão mesmo pode fazer a denúncia. E o cidadão ou qualquer pessoa que saiba da situação, da violação. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, desde que tenham sido esgotados, essa é a palavra que a gente vai usar, desde que tenham sido esgotadas os recursos internos, ou as instâncias internas, ou seja, eu já fiz denúncia, eu já procurei a justiça, eu já fiz o que eu poderia fazer, e não resolveram. Aí, eu mesmo, vítima, ou alguém em meu lugar, pode fazer uma denúncia. Porque a oportunidade para o Estado resolver foi dada e ele não fez nada. Segundo princípio, o princípio do pro homine. Que princípio é esse? Ou pro persona? É o princípio interpretativo por excelência da Convenção e do sistema interamericano. Eu sempre devo interpretar as normas de direitos humanos, as normas previstas na Convenção, de forma favorável ao ser humano. Eu devo buscar interpretar os direitos trazidos a favor da pessoa, por isso pro homine ou pro persona, em prol do ser humano. E não, então assim, em âmbito interno, né? Eu devo interpretar de forma a promover os direitos humanos e não de forma a restringi-los, a limitá-los. Ok? Terceiro, que não chega a ser um princípio, mas é importante a gente falar em relação ao sistema interamericano, que é a chamada cláusula federal. Gente, em um sistema federal formado por União, Estados e municípios, quem atua em âmbito internacional? Os três? Meu ponto de vista é a União, não é? Isso, é só a União. É só a União que atua em âmbito internacional. Se é só ela que atua em âmbito internacional, quando o país é processado, isso dá um problema. Por que isso dá um problema? Porque nem sempre a violação foi causada pela União. Muitas vezes, quem realizou a violação foi um Estado, por exemplo, foi um município, e é a União que tem que ir lá realizar as diligências, realizar, então, a defesa do Brasil. E, consequentemente, quando vem a condenação, quem é que recebe a condenação? O governo federal. O governo federal. Aí vem a pergunta. O governo federal pode alegar que ele é um Estado federal para não cumprir alguma obrigação? E pode dizer, olha, eu sou um Estado federal, paciência, mas isso é competência do município, eu não posso fazer nada. Ele pode fazer algo do tipo, ele pode alegar isso? Eu creio que não, porque se é ele quem representa, na verdade, no momento em que há esse litígio, é ele quem faz a defesa, eu acho que a questão dele se esquivar, no caso, se negar, ele não pode, né? Porque é ele quem está representando. O que ele pode é repassar a punição de uma forma, esse é o meu entendimento, para o Estado ou para o município causador disso. Isso, é isso mesmo, tá certo. Essa tua posição é essa mesma, é correta. É ele que vai representar, ele vai receber essa condenação e ele vai tomar as providências para que o ente causador promova a reparação. Mas ele não pode alegar esse tipo de escusa, que é um caso que a gente tem que envolver o Brasil, que é o caso Damião Ximenes Lopes. Que foi isso? O senhor Damião Ximenes Lopes, ele tinha transtorno psiquiátrico
e ele foi internado em uma clínica psiquiátrica mantida pelo SUS em Sobral, no Ceará. Não foi Sobral, foi Rio Grande do Norte. Eu não vou lembrar a cidade. Foi no interior ou do Ceará ou foi no interior do Rio Grande do Norte. E ele foi internado e tal, e ele foi sujeito a maus tratos, e ele veio a morrer em razão dos maus tratos dentro da clínica. E a clínica, de novo, ela era mantida pelo SUS. Só que, se eu não estou enganado, ela era mantida pelo Estado ou município, não era pelo governo federal. Então, era o Estado ou o município, eu não lembro agora, eu acho que era o município. E era o município que deveria ter ido lá e fiscalizado e tal. E aí não fiscalizou e não tomou providência. E aí veio a cobrança em cima da União. Aí a União disse, olha, mas eu sou um Estado federal. E aí a corte, com base na convenção, disse, não, isto não é argumento. Você não pode usar isso como argumento. Você, União, representa o país. Você recebe a condenação e você tem que dar o jeito que for para implementá-la. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, e quando a violação é feita por um outro poder? De novo, municípios, estados e União, dos três, quem representa o Brasil externamente é a União. Só que dentro da União existe legislativo, executivo e judiciário. E dos três, quem representa o Brasil é o Poder Executivo Federal. E se a violação veio, por exemplo, do judiciário? E se foi o judiciário que gerou a violação? Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse aqui é o caso Olmedo Bustos, também conhecido como o caso A Última Tentação de Cristo. Por que esse nome, professor? Porque é um filme. O caso se refere a um filme chamado A Última Tentação de Cristo, do Scorsese. Alguém já viu esse filme? O Scorsese tem um... Todo mundo sabe quem é o Scorsese, né? O diretor lá, polêmico, às vezes. Bem, Scorsese fez o filme, e o filme é basicamente o seguinte: e se Jesus não tivesse morrido? E se Jesus não tivesse ido para a cruz? O que teria acontecido? E aí, quando esse filme saiu, foi uma polêmica. No Chile, um grupo se juntou e foi na justiça. Entrou na justiça por quê? Porque a Constituição do Chile, da época do Pinochet, ela deixava que o judiciário censurasse obras. Então é o seguinte: se o judiciário quiser, quer dizer, se ele fosse provocado, o judiciário poderia censurar obras. E olha, essa obra está proibida de circular no Chile. Foi o que aconteceu. Esse grupo religioso entrou na justiça, o caso chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte disse: está proibido no Chile este filme. O pessoal foi e levou o caso à Corte Americana. E esse caso é bom para analisar isso. Porque o que foi que o que foi que a embaixada não, a representação do Chile disse à corte, disse, olha, 2 pontos. Primeiro ponto, quem cometeu a violação foi o judiciário, e eu, executivo, não posso fazer nada com o judiciário. Segundo, isso está na nossa Constituição. Gente, a cláusula federal, ela se aplica tanto a níveis de poder quanto à separação entre poderes. O que foi que a Corte disse? A Corte disse: eu não estou condenando o executivo, eu estou condenando o Chile. O judiciário do Chile é parte do Chile, é parte da República Chilena. Então, ele vai ser condenado. Paciência, e vocês, dentro do país, têm que se organizar para cumprir a decisão. O que acabou acontecendo, porque aí o presidente, se eu não me engano, foi o presidente, acho que era Pinheira, do primeiro mandato dele ainda, eles promoveram uma emenda à Constituição, uma reforma constitucional e tiraram essa cláusula. Eles foram lá e tiraram essa censura judicial. Então, o nome disso é cláusula federal. O sistema, ele precisa ser seguido independentemente da organização interna do país. Aí volta para outro ponto.
chamado adequação do direito interno. O que foi que eu disse na sentença a última tentação de Cristo? O grande problema era que o Chile tinha na sua Constituição essa regra. Só que essa regra violava um tratado. Por outro lado, aí vem um ponto, por outro lado, a Constituição, né? Por outro lado, a Constituição, ela está acima dos tratados. E aí vem um ponto. Cumpro qual dos dois? Em âmbito interno, a Constituição está acima do tratado. Só que externamente, o que me obriga é o tratado, porque a Constituição é um documento interno. A Constituição não vai ser cumprida fora do país, ela é cumprida dentro do país. O artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que um país é obrigado a adequar o seu direito interno às normas internacionais. Professor, a mesma Constituição. Todo país tem o dever de ajustar o seu direito interno àquilo que prevê os tratados internacionais. Tem que adequar a Constituição, leis, decretos, portarias, tudo. Todas as normas jurídicas precisam ser adequadas. E aí entra um último conceito. Professor, aí volta só aqui, né? Professor, mas o Estado não pode alegar soberania? Aí vem a palavra. Gente, o que a Corte diz é o seguinte, a Corte Interamericana diz o seguinte, se o país não queria cumprir o tratado, qual era a obrigação dele? Não ratificar o tratado. Se o país não quer cumprir aquilo, ele não ratifica. Se ele ratificou, ele tem que cumprir. Se ele ratificou, ele tem que respeitar. Ok? E aqui entra uma palavrinha que foi, acho que a primeira questão de vocês daquela atividade avaliativa para o NPC1, né? Ou a segunda, não lembro agora. O que é controle de convencionalidade? Gente, o controle de convencionalidade é um conceito que surgiu no sistema interamericano. No caso, os que leram o artigo, eu sou uma pessoa consciente. A maioria provavelmente não leu o artigo, mas se alguém leu o artigo, viu que ele surgiu num caso chamado caso Almonacid Arellano. No caso Almonacid Arellano, a Corte disse: é dever dos países e dos servidores desses países, especialmente dos juízes, aplicarem por meio de suas decisões a Convenção Americana de Direitos Humanos, ex officio, se necessário. Isto significa que os servidores de um país, especialmente juízes, não podem aplicar leis internas contrárias a esses documentos, ou a esse documento. Então, se um país identifica uma lei contrária a uma convenção, a Convenção Americana, vou nem comparar a convenções, a Convenção Americana, se um juiz identifica uma lei que viola a Convenção Americana, esse juiz deve o quê? Ele deve deixar de aplicar essa lei. Querem um exemplo disso? Que já chegou, acho que já chegou no STJ, inclusive. É o caso do desacato. Vocês já ouviram essa discussão que o desacato ele pode ser declarado inconvencional? Para mim, pode ser até enquadrado como inconstitucional, mas ele pode ser declarado como inconvencional, ou seja, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Desde 1995, a Comissão Interamericana, que já tem algum apoio de alguns indicativos da Corte Interamericana, considera que o crime de desacato ele é uma violação da liberdade de expressão. Professor, como assim quer dizer que eu tenho direito de ofender o servidor público? Não é exatamente isso.
o que a comissão diz é o crime de desacato é um crime muito genérico. Porque o que é desacato, gente? O que é ofender em razão do serviço? Eu posso criticar. Chegar lá e dizer, ó, você está fazendo trabalho mal feito, você está fazendo trabalho, você está, sei lá, você é um servidor público preguiçoso e está demorando muito atendimento. Vou sair preso por causa disso? Não. A comissão vai dizer, não, você não tem que sair preso por causa disso, por um motivo simples. Você não ofendeu ninguém. Embora essa conduta possa, em tese, ser enquadrada como desacato. Para os organismos de direitos humanos americanos, o desacato ele se enquadra em outras categorias. Ele pode se enquadrar em outras categorias, como injúria, difamação, calúnia. Se ele se enquadra nessas, acabou. Não existe razão para eu ter um crime específico de caráter genérico, porque crimes genéricos geram, por consequência, não é exatamente a perda, mas gera um efeito dissuasório, um efeito dissuasório, gera um efeito amedrontador na população. A população passa a ter medo demais disso e fica com medo de se manifestar. Isso é ruim. Isso não pode ocorrer. Então, isso é uma coisa que tem sido debatida há alguns anos. Se alguém quiser um artigo sobre isso, eu vi outro dia posso mandar. O controle de convencionalidade tem sido alegado como um instrumento para afastar a aplicação do crime de desacato. Se alguém for trabalhar com criminal, tá aí um bom argumento para o seu cliente que está preso por desacato ou que está sendo processado por desacato. Você pode alegar para o juiz que esse crime viola um tratado de direitos humanos e que ele não pode aplicá-lo. Esse é um bom argumento. Ok, gente? Bora fazer uma pausa de 5 minutos, porque está acabando o tempo aqui. E a gente volta só para ver mais um slide, tá bom? Que não vai dar tempo agora que está acabando. Eu mando para a Giovana e vocês reiniciam, tá? Não sumam. Ou eu mando... Não, acho que a Giovana não está mais.